No ar, a minha, a sua, a nossa Vovoteca TV. Chegando aqui hoje no ônibus do Vozão, que vem trazendo os nossos mini craques para dar aquela sorte para a loteca. Eu sou o JP, criador e editor do Vovoteca.com e do antigo exterminador de zebras. Somos apaixonados pela loteca. E hoje o tema é o 959 com seu prêmio de R$300 mil. Falei do vovô que tá na loteca e a Roma também tá. E aí? Ela tá aparecendo como zebra quase surpresa. Você concorda? Diga aí pra mim nos comentários. Eu quero começar, mas antes eu preciso que o Matheus dê aquela força e roda a vinheta, meu filho! E o Matheus joga na tela a grande enquete Vovoteca. Mas antes de entrarmos nos números, aquele dedinho de prosa que eu acho que se faz necessário. Sempre que aparece o único ganhador, a galera se agita. E se for do canal eletrônico, mais ainda. Porém, vamos entender que o canal eletrônico Caixa Loterias Online já representa mais de 30% da venda dos bilhetes da loteca. Então, nada anormal que entre esses 30%, normalmente jogos muito fortes, apareça um ganhador, 30% de possibilidade de aparecer. Foi o que aconteceu nessa semana que passou, no 958, quando apenas um ganhador, que é o grupo do Luiz, aqui da vizinha Santana de Parnaíba, mitou, ganhou, levou os 14 sozinho, dividido Luiz e mais 9 amigos, fizeram 270 jogos de R$3, ou seja, R$810 de investimento, que resultou em mais de 70 mil na conta de cada um. E esse jogo está lá exposto no post principal do Vovoteca. Se você quer ver esse jogo, tirar suas dúvidas, ele está lá. Dá aquela passadinha básica e veja o jogo. Tá ok, galera? Então vamos lá. O Matheus então jogou na tela a enquete e eu vou falar então sobre ela. Já superando 1.700 votos às 12 horas dessa quinta, as parciais vão mostrando a tendência das apostas para o 959 300 mil. De cara me chama a atenção 8 casas favoritas, porém com pequeno favoritismo, variando aí entre 51% e 59%. O que mostra o lotequeiro com o pé atrás, confiando, porém nem tanto, né? Nem tanto, o nível de confiança aí ele só cresce mesmo apenas em 3 jogos: Bayern, Atlético Mineiro e principalmente o Flamengo, sendo que o Mengão, o malvadão, né, é o mais confiável entre todos, apontado então como o bicho papão do 959. Já na contramão, os pastos vermelhinhos das zebras minguaram essa semana, Zebra de verdade na visão da galera, apenas o Atlético Goianiense e o Cuiabá, junto com o seu provável empate. Aí são 3 casas zebradas de verdade. As outras 2 zebras estão no limite da surpresa. É o Leverkusen e a Roma, com seus 12%, tá no limite. As amarelinhas surpresas agradecem suas 12 colunas e nessa semana se concentram na coluna 2 dos visitantes. Olho para elas, né? Penso que todas perigosas, que o digam Mônaco, Curitiba, Bahia, Fluminense. Alguma dessas surpresas, ou algumas, tendem a aparecer. O difícil é saber quais. E finalmente, tenho aí as azuis, as azuladas, a normalidade, que nessa semana coloca o jogo 1 como o jogo da divisão de opinião. Aquele tal jogo para triplo. E chama atenção, no aspecto normalidade, 10 casas na coluna do meio. Ela aparecendo na coluna do meio. Será que estamos diante da loteca dos empates? Aí é contigo. Analise, pense.
A enquete permanece aberta até sábado. Um ou outro jogo pode mudar um pouco esse percentual, que aí, pelos meus cálculos, ela deve chegar aí a uns 2.500 votos, se tanto, né, por ser um concurso normal, um número bom até. Mas alguma coisinha pode mudar, ou pode ser que não mude muito também. Vamos fazer nossas análises e montarmos aquele jogo campeão. Falando em jogo campeão, o Matheus agora joga na tela nosso jogo sugestão. Considerando que o primeiro de 5 duplos eu posso chamá-lo de oficial, e o segundo um pouco menor, onde eu arrisco pegar alguma zebra e surpresa. Ou seja, investindo menos, tentando pegar um prêmio maior, caso dê certo. Então vamos dar uma passadinha rápida nos 14 jogos e o que me levou à marcação. No jogo 1, Palmeiras e Internacional. Estou indo aqui com o primeiro duplo, coluna 1 e coluna do meio. O Verdão descendo a ladeira, o Colorado subindo. Choque de gigantes. Acredito que o momento gere equilíbrio. Isso é propício para o empate. A opção coluna 1, mandante e empate, apenas respeitando o mando e essa necessidade do Palmeiras reagir. Jogo 2. Estou indo com duplo aberto para Lyon e Mônaco. O Lyon é o 10º, o Mônaco é o 6º, estão ali diferença apenas de 1 ponto. O Lyon visita o Sparta pela Liga Europa nessa próxima quinta. E nessa mesmo dia, pela mesma Liga Europa, o Mônaco visita o PSV holandês. Em casa, o Lyon é o 5º, 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu. E o Mônaco visitante tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O jogo que abre a Lotec em termos de horário, ambos vêm de sequência sem derrotas, porém contra adversários da parte baixa da tabela. Nos últimos confrontos diretos não houve empate, a rede balançou. 3 vitórias do Lyon, nenhum empate, 2 vitórias do Mônaco. E tem um detalhe aqui, ó, a coluna 1 do jogo 2 está saindo há 4 semanas seguidas na Loteca. Hora de quebrar essa sequência, será? Mas na dúvida, bora lá então com um duplo aberto no jogo 2, coluna 1 ou coluna 2. Jogo 3 é o Vascão recebendo o Curitiba pela Série B. Vasco 8º, Curitiba é o primeiro, 54 pontos. Ambos juntos os cacos da última rodada, onde o Vasco, ao perder para o Sampaio, teve a quebra de sua sequência positiva. E o mantém a 5 pontos do G4, poderia estar mais próximo. Já o líder Coxa, parece que começou a administrar, já vinha em queda com 2 empates, e agora, 2 empates, foi isso mesmo, 1 Confiança 0-0 com o Remo. E agora perdeu para o Cruzeiro, tomou uma fubecada da Raposa de 3-0 jogando em casa. Se mantém na liderança, mas já vê ela ameaçada pelo Botafogo, que já colou 2 pontos. Tá ok, galera? Aqui vou na Confiança, na coluna 1, no Vascão, tentando se aproximar do G4. Jogo 4, Chapecoense e Fortaleza, é o último contra o terceiro. Como disse anteriormente, a Chape virou a bala perdida da Série A. Nas últimas rodadas, arrancou pontos de São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, todos em casa, empatou com todo mundo. E busca ainda a primeira vitória como mandante. O ótimo Fortaleza corre perigo. Tô achando isso. O empate me parece lógico e a Chape pode ser uma surpresa bem legal, bem convidativa. Eu vou acreditar nisso. Por isso, coluna 1 e coluna do meio. Chega então no jogo 5, é o América Coelho, 11º, recebendo o 17º Bahia. Jogo emblemático, onde o Bahia mostra que acordou na competição, vem aí de uma vitória e um empate, e foca em sair da zona da tristeza. E o Coelho, que também encontrou um bom padrão, e vem melhorando, então me leva a pensar que eu vejo um jogo de muita entrega. Minha opção no Coelho é meramente intuitiva. Vou com ele, coluna 1 no jogo 5. No jogo 6, estou eu na Bundesliga alemã, 2 Bayern, né? É o Leverkusen recebendo o Bayern de Munique. Então ali juntinho, os dois em primeiro e segundo em primeiro, 16 pontos. Estão lá iguais, 5 vitórias, um empate, uma derrota
para cada lado. Só que é o seguinte, eu estou indo de coluna 2, porque o melhor elenco do Bayern de Munique me leva a acreditar que em um jogo valendo a liderança lhe seja favorável. Afinal, tem maior experiência, né? Maior tranquilidade nessa situação. Porém, com verba, eu indico aqui que se use pelo menos um duplo, coluna do meio e coluna 2. Pelo momento, né, que o mandante aqui vem vivendo, o Leverkusen. Porém, eu preciso de seco de risco, e aqui meu seco de risco na coluna 2. Jogo 7. No italiano, Série A italiana, a Juve, a Bédia Senhora, em sétima, recebendo a Roma, que vem um pouquinho melhor, em quarto lugar. Um começo titubeante da Juve, com uma vitória e uma derrota, mas a equipe já engrenou, vem de 3 vitórias seguidas e já vai mirando a parte alta da classificação. Pega a Roma, que vem mandando bem em casa, mas fora cai de produção. A Roma fora tem uma vitória, nenhum empate, já perdeu 2 vezes. Eu acho que vai perder a 3ª vez. Juventus, coluna 1 no jogo 7. Jogo 8 é o Atlético Paranaense, que chega aqui na 8ª posição, recebendo o 9º, que é o Fluminense. Diferença aqui mínima deles, né? Então, é um jogo difícil, mesmo sem empolgar. Vejo o Furacão com boas possibilidades contra um Fluminense, um tricolor carioca, que não sabe o que é vencer a 3 rodadas. Mas até por isso o tricolor vai na cautela, deve ir meio cauteloso lá para a Arena da Baixada, e um ponto pode ser uma conquista. Por isso, meu duplo gasto aqui, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 9, lá estou eu na La Liga, na Espanha, o Barcelona recebendo o Valência. É o 9º Barcelona contra o Valência, 8º. Pontuação idêntica. Não é o velho e forte Barça, né, de outras temporadas. Porém, segue forte o suficiente, notadamente em casa, onde ainda não perdeu nenhum jogo. 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. E como o jogo é briga direta por posição, creio que o mando fará toda a diferença. Barcelona, coluna 1, na minha opinião. Jogo 10. No jogo 10, o Atlético Goianiense recebe o Atlético Mineiro. Atlético Goianiense de fraca campanha como mandante. É o 19º mandante, com apenas 2 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. E o Galo Mineiro, além de líder no geral com seus 56 pontos, é líder também no quesito visitante, onde tem 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Para ser campeão, ainda mais com o Flamengo fungando no cangote, cabe ao Galo aproveitar a fraqueza do mandante Dragão e colocar 3 pontos na mochila. Vou então de Galo, coluna 2 no jogo 10. Partindo para o final, chega ao jogo 11, onde o Ceará, o Vozão, que me emprestou o ônibus, recebe o Bragantino Massa Bruta. Fato, 79% dos 29 pontos conquistados pelo Ceará foram dentro de casa. Isso dá esperança à torcida cearense, é evidente. Contra um Braga, aí que é o problema, forte em casa, forte fora de casa, onde faz a segunda melhor campanha de visitante. Cabe o duplo, vou escolher aqui o duplo, coluna 1 e coluna do meio para Ceará e Bragantino, 1x. Jogo 12, é o Grêmio recebendo Juventude. A situação do tricolor vai saindo do medo para o desespero. Por isso que eu vejo que nesses momentos, um jogo desse naipe aqui, contra um adversário regional, onde existe o histórico próprio, o histórico à parte, isso aí seja propício, né? Seja favorável para que o Grêmio vença e coloque um pouco de paz dentro do elenco, dentro de seus bastidores. Jogo 12, Grêmio, coluna 1, com muito medo e desespero. Jogo 13, é o Mengão, Flamengo, na cola do líder Galo, recebendo Cuiabá. Cuiabá perigosíssimo visitante, pelo menos empata pra caramba. Cuiabá fora de casa é o 9º, em 12 jogos,
ganhou 3, empatou 8 vezes e só perdeu uma. Só que é o seguinte, o Flamengo com esse elenco qualificado não perde o ritmo, né? Mesmo tendo um ou outro desfalque, ele segue em frente. E aqui vencer esse forte visitante que é o Cuiabá significa se manter vivíssimo na busca da liderança. Flamengo, coluna 1 no jogo 13. No jogo 14 eu tenho o Sport recebendo o Santos. Jogo também de emblemático, né? Tal briga de foice. Em momento de evolução do Sport, ela vem de 3 vitórias seguidas, ganhou do Grêmio, ganhou do Juventude, ganhou do Corinthians. E o Santos vem aí estagnado. Perdeu essa última aqui, que visitou o Forte Galo Mineiro de 3-1 de virada. Então aqui eu vejo um jogo digno de triplo. Porém, com tendência para empate. Na noite de domingo, lá no Recife. Tá aí os nossos 2 jogos. Um analisado e falado, o outro só a imagem aí do lado. No sábado pela manhã eu coloco o jogo alternativo também de 5 duplos. E na semana passada o de 5 duplos alternativo de sábado fechou com 11. Esse principal aqui, que é o jogo oficial, fechou com 10. É isso aí, galera. Fica aquele convite, nos visite, vejam todas as nossas planilhas estatísticas que tanto ajudam, inclusive ajudou muito o Luiz. E ele comenta sobre elas lá no vovoteca.com, logo abaixo do jogo, né, que está postado, que ele ganhou. Visitem também o Lotequeiros BR, onde o trio Paulinho, Nicolas e Matheus fazem a análise escrita dos 14 jogos, é a visão do jovem na Loteca. Nós acreditamos na Loteca, nós confiamos na Loteca, somos apaixonados por ela. E tanto acreditamos que estamos toda semana tentando mitar aí nos 14 e ajudar que vocês também cheguem lá. É isso aí, que Deus nos abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Amém.